Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Bom, hoje então eu escolhi fazer esse vídeo para a gente corrigir algumas questões da atividade bônus, tá? Então, algumas questões que eu reparei que muitos de vocês erraram, que tiveram dificuldade para fazer, certo? Vamos começar então. Vamos começar com a parte 1, tá? Que é as páginas 21, 22 e 23, são no caso de 21 até 23. Eu escolhi trazer primeiro a atividade 2, tá? Complete os espaços e escreva como se lê cada número. Então, aqui na letra A é 87.269. A ideia era que vocês percebessem que aqui do lado tem a decomposição desse número, tá? Então, era para descobrir como preencher cada um desses espaços de forma que representasse o número 87.269. Depois escrevesse por extenso, né? Muitos de vocês acabaram não escrevendo por extenso o número. E errando aqui na questão da decomposição. Então, vamos ver como é que ficaria. Vamos colocar aqui embaixo a qual ordem cada algarismo pertence, ó. 9, unidade, dezena, centena, unidade de milhar e dezena de milhar. Então, o 8, ele tá na ordem das dezenas de milhar. Por isso, então, a gente vai multiplicar o número 8 por 10.000, né? Dezena de milhar. O número 7, ele tá na ordem das unidades de milhar. Então, a gente vai multiplicar o 7 por 1.000, né? Unidade de milhar. O 2 está na ordem das centenas. Então, esse vezes 100 aqui a gente vai completar com 2 vezes o 100. Depois, a gente tem mais 6 vezes 10, porque o 6 está na casa das dezenas, então a gente vai multiplicar por 10. E o 9 está na casa das unidades, né? Então, a gente vai multiplicar por 1. Agora, vamos escrever esse número por extenso. 87.269, certo? Então, tá. E a letra B? A letra B, ela não deu para nós o número, é justamente isso que nós tínhamos que descobrir. Então, a gente precisa descobrir essa decomposição aqui de que número, né? Qual o número que essa decomposição representa. Então, vamos colocar aqui embaixo mais uma vez a ordem que cada algarismo representa, tá? Unidade, dezena, centena, unidade de milhar e dezena de milhar. Aqui eu tenho 8 vezes 10.000, ou seja, eu tenho 8 multiplicado por 10.000 unidades. Então, é aqui na casa das dezenas de milhar, né? 8 vezes 10.000. Mais 2 vezes 100. Vezes 100 é na casa das centenas. Isso significa que aqui na unidade de milhar é uma casa vazia, uma ordem vazia. Nós vamos preencher com o número 0. Aí sim eu posso colocar o 2, né? 2 vezes 100 igual a 2 na ordem das centenas. Mais 1 vezes 10. Então, na ordem das dezenas, a gente vai colocar o número 1, mais 4 vezes 1, ordem das unidades, número 4. Então, nós ficamos com 80.214. Vamos escrever por extenso, então, este número, 80.214, certo? Bom, vamos passar para a próxima, então, número 3. Essa aqui também, alguns de vocês erraram, eu vou explicar por quê, ó. Com os algarismos 7, 0 e 3, escreva todos os números que é possível formar com 3 ordens sem repetição. Então, tá. Então, o problema está nos pedindo 3 ordens. 3 ordens significa que tem a primeira, a segunda e a terceira ordem, ou seja, unidade, dezena e centena. Quais são os números que a gente pode formar dessa maneira? Vamos começar aqui na casa das centenas com o número 7. Vamos começar com esse número aqui. Nós temos, então, que colocar o 0 e o 3 nas dezenas e nas unidades. Quais são as possibilidades? Eu colocar na dezena o número 3 e nas unidades o número 0. Ou, então, começar aqui com o 7 na centena, colocar o 0 na casa das dezenas e o 3 na ordem das unidades. Então, com o número 7 nas centenas, essas duas são as possibilidades, certo? Vamos começar, então, com o 3 na casa das centenas. Então, eu tenho que colocar o 7 e o 0 na casa das dezenas e das unidades. Vamos começar aqui com o 7, na casa das unidades, o 0. Então, mais uma vez, o 3 na casa das centenas. Então, na ordem das dezenas, o número 0, na ordem das unidades, o número 7.
Então, esses são os números possíveis de escrever, né, com 3 ordens. Então, 730, 703, 370 e 307. O que alguns de vocês fizeram, tá? Escreveram também números que a ordem das centenas tinha o número 0, tá? O algarismo 0. Então, vamos começar, ó. 0, quais são as possibilidades, né? Então, para caso das dezenas é o 7, no caso das unidades, o 3. Então, a outra possibilidade com o 0 na ordem das centenas é as dezenas com o número 3 e as unidades com o número 7. Bom, por que isso não pode, tá? Porque eu não posso considerar esses dois números como sendo com 3 ordens. Vamos comparar aqui o 073, tá? Então, vamos colocar aqui a ordem das unidades das centenas, da unidade, dezenas e centenas, e vamos colocar aqui o 073. Então, 0 na centena, 7 na dezena, 3 na unidade. Se eu colocar aqui do lado, sem o 0, o 7 na dezena e o 3 na unidade, eles são iguais, concorda? 073 é igual a 73. 073 igual a 73. E 73 a gente sabe que tem 2 ordens, né? Ela é composta, né? Um número composto de 2 algarismos, a ordem das unidades e a ordem das dezenas, certo? O mesmo aí acontece com o 037. Escrever 037 é a mesma coisa que escrever apenas 37. Então, nenhum desses dois números faziam parte da resposta, tá? Resposta, então, é o número 730, 703, 370 e 307, certo? Bom, o mesmo, né, algo parecido aconteceu aqui no número 4. Tá? Então, escreva o maior e o menor número com 4 algarismos que é possível formar com 1, 3, 0 e 4 sem repetição, ou seja, sem repetir esses algarismos, tá? Bom, o maior, basta colocar os algarismos em ordem decrescente, né? Eu vou pegar o maior algarismo, vou colocar em primeiro lugar, depois o segundo maior, o terceiro maior e por último o menor número, tá? Então, eu fico com 4.310 é o maior número possível formar com esses algarismos. Com 4 algarismos, certo? Bom, e o menor? O menor, a gente precisa colocar os números em ordem crescente, né? Do menor para o maior. Mas a gente precisa prestar atenção em uma coisa, tá? A gente não pode começar esse número com o algarismo 0. Tá? Muito parecido com a explicação ali da questão 3. Por quê? Bom, o 0, ele é o algarismo que representa a ordem vazia. Isso significa que, se eu escrever dessa forma, do menor para o maior, 0, 1, 3, 4, o 0, 134 é a mesma coisa que escrever 134. E 134 tem apenas 3 algarismos. E o problema te pede um número com 4 algarismos. Então, o 134 ele não serve, o 134 não serve. Eu vou precisar começar com o segundo maior número. O segundo maior número é o número 1. E aí sim eu vou poder seguir na ordem crescente do menor para o maior. 0, 3 e 4. Então, o menor número 1034, tá? Muitos de vocês se perderam nessa questão. Bom, pessoal, então, a próxima questão que eu queria falar com vocês é a número 5. Observe a linha do tempo de algumas importantes invenções ou descobertas da humanidade e responda as perguntas. Aqui, então, a gente tem um gráfico, né, que mostra a linha do tempo desde lá de 790.000 a.C. até 2018, tá? Bom, a A e a B foi tranquilo, a maioria de vocês acertou, vou partir direto para C e para D. Em que século foi inventada a lâmpada elétrica e em que século foi inventado o avião? Bom, a lâmpada elétrica, ela tá aqui na linha do tempo, ó, no ano 1879. A gente precisa saber em que século esse ano estava inserido. O mesmo acontece com a invenção do avião, ó, 1903. A gente precisa saber em que século esse ano está inserido. Então, lá no livro didático, na página 14, atividades 6 e 7, a gente fez essa atividade em aula, tá? Lá ensina como que começou. Então, se vocês forem ver lá na atividade 6, vai estar explicando como é que a gente conta o século. Então, o século 1,
ele começa no ano 1 e vai até o ano 100. O século 2, ele começa no ano 101. Então, ele começa no ano 101 e vai até o ano 200. E assim por diante. Só que esses anos aqui, eles estão muito adiante, né? Imagina se eu for contar do século 1 até chegar em 1886, 1879, isso aqui vai demorar muito. Então, vamos pensar de trás para frente. Bom, nós estamos atualmente no século 21. O século 21, ele começou no ano 2001 e vai até o ano de 2100. Bom, se o século 21 começou no ano de 2001, então o século 20 ele começou no ano de 1901 e foi até o ano 2000. E o século anterior, no caso o século 19, começou no ano 1801 e foi até o ano de 1900. Então agora a gente já consegue responder as letras C e D. Então, em que século foi inventada a lâmpada elétrica? A lâmpada elétrica foi inventada no ano de 1879. 1879 está entre 1801 e 1900, certo? Bom, então ele está no século 19. Então, a resposta da letra C é século 19. Quem escreveu com números com algarismos indo-arábicos está valendo também, no século 19, escrito com os nossos números. O importante é saber que vocês reconheceram que século pertence ao ano de 1879, certo? Letra D. Em que século foi inventado o avião? Bom, o avião ele foi inventado em 1903. 1903 está compreendido entre 1901 e 2000. Então, foi no século 20. Então, o avião foi inventado no século 20. Quem escreveu com algarismos indo-arábicos o número 20 também não tem problema, tá valendo, tá? Então, essa aqui, muitos de vocês escreveram só o ano, tentaram escrever o ano em algarismos romanos e acabaram não percebendo que não era essa a proposta, né? A proposta era vocês identificarem a que século pertencia aqueles anos ali. Certo? Bom, pessoal, então assim, para o vídeo não ficar muito comprido, né? Então, essas foram as questões que eu separei da primeira parte da atividade bônus. Depois eu vou fazer um vídeo, então, da segunda parte, das que eu reparei também que vocês tiveram alguma dificuldade. Por enquanto é isso, então, pessoal, beijo. Tchau, tchau.